Fala galera, hoje é o carro mais comentado do momento e o queridinho dos motoristas de aplicativo. Mas será que ele realmente vale a pena no dia a dia? Vamos testar a autonomia desse carro, pontos negativos e positivos e ver se ele realmente é a porta de entrada para os elétricos. Eu sou o Rafael. E eu sou o Bruno. Sejam bem-vindos ao Garagem 89. E galera, o Dolphin Mini é o menor carro da BYD, né? Para quem não sabe, BYD é Build Your Dreams, construa seus sonhos, né? Uma marca gigantesca lá na China. Ele é o carro mais barato da BYD, podemos dizer assim, e a proposta dele é muito clara: democratizar o carro elétrico. E a marca chinesa ela vem crescendo muito rápido no mercado brasileiro, justamente apostando nesse hatch, que ele é um hatch pensado na mobilidade urbana, oferecendo muito mais tecnologia do que carros mais caros. E ele veio justamente para competir com os populares a combustão. Bom, e vamos falar um pouquinho desse design, né? Basicamente é o design ou ame ou odeie, né? Mas é uma proposta da BYD realmente de ser essa marca mais ousada, os ângulos bem marcados, né? Você pode ver também esse LED na vertical, que é um carro com personalidade. Continuando falando aqui da frente do carro, né? Todos os seus faróis aqui, no caso aqui na frente, ele é em LED. Aqui a gente não tem farol de milha ou farol de Uno, né, chamado nos nossos carros populares, vamos dizer assim. A grade é totalmente fechada. Aqui, né, o vidro ele é bem amplo para ele te dar uma visibilidade muito boa, e o limpador ele é só um, né, que é parecido com aqueles nossos Unos antigos. Poderia ser duas palhetas, né, para limpar, para ser uma coisa um pouco mais otimizada, né, mas infelizmente só palhetazinha única aqui. Mas ela dá conta do recado, né? Limpa direitinho. Inclusive, quando a gente veio gravar, a gente pegou um pouco de chuva e deu tranquilo, assim, não atrapalhou em nada. Bom, Rafa, e falando de motor, o que nós temos aqui? Bom, né? Que o nosso capuzinho a gente não tem manta acústica, né? E nem precisa, que o carro é super silencioso. Exatamente. E motor? Não vai lembrar os nossos carros a combustão, é óbvio, né? Então, aqui é muito mais simples, a mecânica dele é mais simples. A única coisa que, vamos dizer assim, que se equipara, entre aspas, ao nosso carro a combustão, porque nós tem o nosso fluido de freio, né? Que você tem que fazer essa manutenção. Tem aqui do limpador de chuva e tem do arrefecimento também, como ele usa bateria, justamente para não esquentar, para fazer aquele resfriamento das baterias. E basicamente, pessoal, para quem não sabe, né, a controladora, né, a parte que controla ali a conversão, né, do que vem da bateria, porque a bateria do carro fica toda no assoalho do carro, abaixo ali dos bancos, né, pegando toda a parte do meio do carro. E o motor realmente, ele fica nas rodas do carro ali, no caso, né, ele é tração dianteira, então ele fica aqui na parte da frente, aqui nas rodas. Falando de motor, entre aspas, gente, esse conjunto mecânico, vamos dizer assim, ele se equipara ao 1.0 dos nossos carros. Por quê? Porque ele tem 75 cavalos, certo? Só que assim, a medida dele é por quilowatts, né? Que justamente por trabalhar com energia. Só que, qual a vantagem dele em relação à combustão? O torque dele é instantâneo, ou seja, assim que você pisa no acelerador, ele já vai te dar toda aquela potência do carro. A manutenção é muito mais simples porque o conjunto dele é mais simples. Tem casos aí na internet, gente, por exemplo, se você tiver alguma dúvida sobre a durabilidade, né, do carro, do motor e tudo mais, tem casos aí na internet já que, por exemplo, esse modelo já está sendo usado muito por motoristas de aplicativo. Então, tem carros aí que já está ultrapassando os 200 mil quilômetros, né? Ou seja, então, para um uso urbano normal, por exemplo, para uma pessoa, para um brasileiro normal que faz, sei lá, o seu trajeto comum, ou seja, se 200 mil quilômetros para o motorista de aplicativo que tem um uso severo do carro, usando, por exemplo, né, esse conjunto mecânico, então, a durabilidade dele é muito boa. Bom, agora vamos conhecer um pouquinho das medidas do carro, né? Gente, mesmo ele sendo um carro compacto, ele tem umas medidas bem interessantes. A gente está falando o quê? De 1,71 de largura por 3,78 de comprimento. Ele tem 2,50 de entre-eixos e a altura dele do solo, do vão livre, é de 11 centímetros. Então, galera, assim, né, só aproveitando, Rafa, para complementar, tenham bastante cuidado quando o carro estiver carregado, com 5 ocupantes.
porque às vezes você passando ali no quebra-molas, os famigerados quebra-molas aqui do Brasil, ele pode raspar na hora que estiver passando, viu? Então tenha cuidado, até porque tem a proteção, obviamente, embaixo do carro, né, das baterias, mas ele vai raspar ali no meio. E aproveita que está aqui do lado do motorista também, ele tem a chave keyless, então você pode destravar o carro aqui pelo botãozinho. Outra coisa também que ele tem, aqui no retrovisor, ó, NFC. Então você pode comprar o cartãozinho que é vendido na BYD, você pode pagar ali separadamente, né? Ou habilitar na multimídia o seu celular, caso ele tenha a tecnologia NFC também. Então você encosta ele aqui e ele fica sendo a chave do seu carro. Não precisa mais com esse carrinho aqui, que é o de entrada da BYD, você já não precisa nem de chave para entrar no carro. Ou seja, será que algum carro popular oferece essa tecnologia? Com certeza não. Vamos conhecer a parte traseira do carro e ver o seu enorme porta-malas. Bora! Bom, pessoal, antes da gente abrir o porta-mala, mostrar para vocês, né, outra pequena falha aqui do carro, né? Infelizmente ele não tem o limpador traseiro aqui. A explicação deles é como ele tem esse spoiler e a própria aerodinâmica do carro, então não vai ter esse embaçamento aqui do vidro traseiro. No entanto, a gente sabe que é melhor ter do que não ter, não é isso? Mesmo não tendo limpador, Bruno, pelo menos eles já colocaram o desembaçador traseiro, né? A gente tem um brake light também. Sim. Ok. A traseira dele, o design dele é bem bonitinho, é bem interessante, né? Tem essa faixa aqui que liga os faróis, né? Os bem faróis diferenciado, né, Rafa? Bem diferenciado. Sensores de estacionamento. E o porta-malas ele abre aqui, né? Só um botãozinho. Vamos conhecer aqui, como eu falei, né? Brincando, seu enorme porta-malas, que é um porta-malas de quantos litros, Bruno? 230 litros, pessoal. Para a proposta do carro, né? Que é um carro urbano, entendeu? Eu acredito que 230 litros é mais que suficiente, não, Rafa? Exatamente, até porque assim, tipo, ele é um pouquinho menor, né, do que o do Fiat Mobi. A gente não tem aqui uma tampa traseira, mas assim, é um porta-malas bem acabado, gente. Ele tem, né, ele tem todo na parte aqui do plástico de boa qualidade, justamente para quando você for ou tirar alguma mala, ele não vai arranhar nem nada. Ele não tem step, ele tem um kit de reparo. Isso. Que é justamente, aqui já é a bolsinha com o kit de reparo. Como o Bruno falou, boa proposta urbana para uma pessoa, sei lá, ou solteiro, um casal, ou no máximo ali com um filho, ali para fazer as compras do mês, fazer uma viagem curta. Acho que tá de bom tamanho. Uma curiosidade, quando ele foi lançado em duas versões. Uma com 4 ocupantes e depois uma versão mais cara, né, com 5 ocupantes. Atualmente não tem mais de 4 lugares, só tem essa que são 5 ocupantes, né? Então aqui já poderia ser, né, um banco 60-40. Exatamente, você já ganharia o espaço. Mas eles rebatem, né, Bruno, o banco? Sim, rebate. Seja, se você quiser fazer algum transporte, quiser transportar alguma coisa um pouco maior, então ele vai rebater, então você vai ganhar um pouco mais de porta-mala. Então vamos conhecer a parte interna do carro. Galera, internamente aqui, né, na parte traseira do Dolphin Mini, o que esse carro consegue fazer aqui para os passageiros traseiros é como se fosse mágica, né, para um carro compacto. Exatamente, gente. Como eu falei antes das medidas, como ele tem 2,50 entre eixos, né, que é ali da roda da frente para a roda de trás, ele consegue ganhar muito espaço aqui. Aqui eu tenho 1,68 m, o Bruno tem 1,74 m. Exatamente, o banco ele está ajustado ali pra gente, aqui não encosta, gente, de jeito nenhum, aqui a minha perna não encosta, aqui são dois adultos, dá pra viajar com conforto. O banco tá regulado para o Rafa dirigir aqui na frente. Exatamente, exatamente. E aqui, gente, como o Bruno falou, surpreende porque é bem confortável e ele é todo forrado em couro, gente. Tem couro sintético, mas é um couro de ótima qualidade. Então aqui ele é todo plano, ou seja, teus pés aqui vai ficar super confortável. O acabamento, né, Rafa, dos bancos, muito bem trabalhado, é muito bem pensado, certo? Acabamento das portas. Aqui você tem o plástico duro, né, nessa região aqui superior aqui da porta, né? A maçaneta também. E ele tem todo esse design, né, Dolphin, né, para quem não sabe, Dolphin é golfinho, né, em inglês. E ele tem todo esse ar pensado para essa coisa marítima, né, esse movimento das ondas e tal, né, segundo os designers da BYD. Então você vê que tem uma preocupação com o visual realmente desse carro, né? Outra coisa também que a gente pode aqui adicionar, né, a alça PQP para os ocupantes, né? Exatamente, como o Bruno falou, mesmo ele tendo esse plástico duro, né, que da porta que o Bruno falou, mas ele também tem umas partes aqui que é tipo um soft touch, né, como se fosse um couro sintético também, e ele vem nessa cor azul, né, um azul mais escuro, marinho, e se você é uma pessoa mais minimalista, será aquela coisa toda preta ou de uma cor só, infelizmente não vai ter. É sempre uma mistura com 2 tons ali. Exatamente. Aqui, em termos de segurança atrás, né, a gente tem cinto de 3 pontos para todos os 3 ocupantes, a gente também tem encosto de cabeça para os 3 ocupantes. Como é um carro de entrada, né, gente, então a gente não pode esperar muita coisa. Aqui atrás a gente não tem nada, só tem aqui um porta-copo, porta-garrafa, a gente não tem
saída USB, não tem saída de ar-condicionado, então você não é de esperar muita coisa aqui atrás não. Um porta-revistas ou um porta-mangás aqui atrás também, pessoal. Exatamente, vou colocar os mangás aqui pra gente ir lendo. Falando aqui em termos de segurança, esse carro ele tem 6 airbags. Olha, com carro de entrada, o preço que ele tem, então, em termos de segurança, inclusive ele já foi testado em algumas empresas de crash test, né? Então ele se saiu muito bem, gente. E outra coisa que esse carro tem que outros não tem, nem outra em categorias superiores, né? Ele tem um ganchinho aqui, ó, para você colocar, né, o cabide e tal, enfim, você utiliza uma jaqueta, né, alguma coisa assim, ou do trabalho, né? Então agora vamos conhecer a parte da frente do BYD, é aí que você vai ver a grande tecnologia desse carro. Bora! Bom, pessoal, aqui na parte da frente, né, a experiência é melhor ainda, né, principalmente para o condutor. Exatamente. Aqui, por exemplo, né, continuando falando um pouco de acabamento, os bancos aqui da frente, mesmo padrão dos bancos lá de trás, ele tem um couro, um acabamento em couro sintético, né, muito confortável, que, por exemplo, o banco do passageiro, que é muito confortável. O banco do motorista, né, falando de conforto, ele tem a regulagem de altura e profundidade do banco, é totalmente elétrica, que isso é muito bom para um carro de entrada, gente, isso é maravilhoso. Tem hatches aí que custando muito mais do que esse carro aqui, que não oferece isso. Aqui na frente também, né, a gente tem no acabamento das portas também seguindo o padrão lá de trás, é o plástico duro, mas aqui também tem um soft touch. Os vidros elétricos são para as 4 portas, porém é um toque apenas para o motorista. Vamos começar aqui pelo volante, né, multifuncional também. Essa região aqui você fica com o piloto automático do carro, que é aquele, né, bem básico, que é somente para poder segurar ali a velocidade que você marca, ok? Você tem o botãozinho aqui que você aciona a câmera do carro, né? Que ela é 360. Maravilhoso para quem tem dificuldade aí para poder manobrar o carro e tal, beleza? Bruno, mostra aí aquela que é bem famosa do BYD, né? Todo mundo fala que a multimídia ela é giratória. Exatamente. Então, ó, você tem o botãozinho aqui vizinho, ó, que eu acabei de mostrar aqui, ó, que você aperta e a tela, né? Ela vira aqui. E assim, né, para GPS, eu acho que fica até mais interessante para poder mostrar aqui o trajeto do que você tá seguindo, né? Uma curiosidade, gente, infelizmente nos modelos que vão chegar a partir de 2026, essa mágica aqui da tela giratória, ela não vai ter mais, vai ser só fixa, né? Não sei qual o motivo, mas infelizmente só esses primeiros modelos que chegaram aqui vai ter essa telinha giratória aqui. Voltando aqui pro volante, você tem a buzina, né? E aqui, desse lado, você tem as funções para você, né? Você pode atender a ligação também pelo botão aqui, o botão do volume da mídia, né? Aqui você também muda o que vai ser exibido nessa parte aqui. No caso, né, ele tem o sensor ali nos pneus, né, o consumo que ele está fazendo, enfim, tudo isso aí bem direitinho, né. Algumas pessoas falam que poderia ser um pouquinho mais completa, né, ter algumas funções a mais no painel aqui do carro, mas eu acho que até mesmo por ser um carro de entrada da BYD e tal, ele já é mais do que suficiente, principalmente pelos carros que ele concorre, ok? Bom, vindo aqui, né, para o painel aqui abaixo da multimídia do carro, aqui, galera, é o câmbio do carro, né? Então, basicamente, você tem essa função, essa posição aqui inusitada. Continuando falando aqui da multimídia, né, uma multimídia de 11 polegadas, e você vai controlar praticamente quase tudo do carro, né, Bruno? Aqui o ar-condicionado, e outras funções. Aqui você tem o Android Auto e Apple CarPlay também. Outras, né, firulas aqui do carro, você pode alterar os temas aqui, né, de condução. Enfim, você pode deixar aqui a multimídia, né, da sua maneira, ok? Ele tem também a regulagem, né, de altura do farol, ok? Falando do farol, Bruno, ele é farol automático, né? Isso, automático. Tem aqui a letrazinha, ó, vocês podem ver, ó. Farol automático, ok? Só o limpador, né, que não é automático, aqui é manual mesmo, ok? Continuando da multimídia, já vi relatos de pessoas que acham um ponto negativo do carro, né, que ainda se preferem para os botões físicos, justamente para mudar ali a velocidade do ar-condicionado. Assim, uma opinião minha, né, eu acho que é tudo questão de adaptação, acho que com o tempo as pessoas vão se adaptar e a tecnologia está chegando, né, gente, então o pessoal vai se acostumar a mexer aqui só pelas multimídias dos carros. Teve uma atualização, né, um tempinho atrás, que a BYD fez, que é o seguinte: vamos supor que você está aqui, né, no GPS do carro. Você com 3 dedos, você puxa aqui, ó, você consegue alterar a temperatura, né, do ar-condicionado,
ou então você pode também a intensidade do vento puxando ali, né, da esquerda para direita ou direita para esquerda, enfim, né, ó. Você puxa aqui, ó, o tufão, né, e aí você puxa aqui novamente e dessa forma você não sai do GPS ou do que você estiver fazendo ali, né. No entanto, realmente requer essa curva de aprendizagem. Obviamente que a galera ali dos anos 89, 70, 60 vai levar um tempinho a mais e realmente vai sentir falta dos botões, né? Mas acredito que isso seja uma realidade, né? Dificilmente as marcas vão voltar a utilizar botão, sendo que tem como colocar tudo na multimídia. Então, gente, vamos dar uma volta nesse carro? Vamos lá, mas dessa vez o Rafa vai fazer as honras. A gente vai trocar aqui e ele vai dirigir, tá bom? Boa, vamos! Então, gente, está aqui a bordo do BYD Dolphin Mini. Bom, eu que sou acostumado a dirigir carro a combustão, o que a gente estranha aqui, um estranhamento bom, vamos dizer, é a questão do silêncio, né? Como ele não tem aquele motor a combustão, então é muito silencioso o carro. Bom, Rafa, em relação à condução do carro, né? Ele é muito macio, né? É muito semelhante, galera, lógico, né? Em proporções, o que a gente falou sobre o Kicks e o HR-V, né? São carros, muito da proposta do carro. Lógico que eu estou falando de dimensões e tudo, né? Eu estou falando da questão de proposta mesmo. Ele prioriza o conforto em dirigir e daquela pegada mesmo ali urbana, entendeu? Caso você queira esportividade realmente, aí eu recomendo pegar o BYD Seal, né, não, Rafa? Exatamente, né? Que tem mais cavalaria. Esse aqui, gente, como eu falei, se equipara a um carro 1.0, né? Só que ele tem um torque melhor. Assim, falando também, né, continuando falando do carro e da proposta dele. Eu conversava muito com o Bruno antes mesmo a gente ter ideia de montar o canal, que eu achava assim muito distante de a gente aqui no Brasil mesmo ter um carro elétrico, né? Só que hoje, gente, com as condições que a gente tem hoje, eu acho a realidade totalmente diferente. Porque eu acho mais palpável hoje para o brasileiro ter um carro elétrico, é óbvio, né? Você vai colocar tudo na balança, na questão do carregamento e tal. Até porque o momento que a gente está hoje, né, Bruno, na questão do aumento do combustível, até o momento, né, com as questões desses conflitos internacionais, enfim. E pode afetar na questão do aumento do combustível e a invasão também dos elétricos, né, vamos dizer assim. Aqui no nosso território, acho que está ficando mais palpável, né, de a gente poder possuir um carro elétrico. Com certeza, pessoal. E assim, né? Qual seria o mundo ideal, né, para quem realmente está pensando em pegar um carro elétrico, né? É você comprar um carro, obviamente que isso vai demandar de muito investimento da sua parte, né? A gente sabe que no Brasil tudo é caro, né? Então, assim, o mundo ideal seria você ter as suas placas solares, né? E o carregamento ali no caso que quando você compra o carro você ganha, né, com a BYD, do carregamento ali do carro, né? Então dessa forma você conseguiria reduzir o seu consumo, né, assim, a praticamente zero, digamos assim, né? Hoje em dia, mesmo ele tá um preço, vamos dizer assim, entre aspas, elevado, mas se a gente for colocar na balança, por exemplo, um carro hoje de entrada de outras marcas aí, sei lá, um Argo, um Polo, custando 90 mil reais o de entrada, né? E esse aqui tá custando o quê? 120 mil, certo? Mas oferece muito mais coisas. E detalhe, né? Tem o lance das locadoras também de carros, que hoje em dia locadoras já compraram bastante carro elétrico, né? Tem uma locadora aí, não vou falar o nome, mas bem famosa, ela chegou a fazer um contrato de comprar de 10 mil BYD. Ou seja, daqui a um ano e meio, 2 anos no máximo, esses carros vão estar injetados no mercado, com preço mais baixo, então vai ficar mais acessível para o brasileiro comum, né, vamos dizer assim, poder comprar esses carros. Eu acho assim que é um caminho sem volta, né? Para os mais puristas, né, que ainda estão muito fechados na questão das marcas tradicionais, é muito fácil essa equação, né? A gente sabe do porquê, né, e como os carros chineses evoluíram tanto em tão pouco tempo, né? Foi uma proposta realmente de governo, eles fizeram as chamadas Joint Ventures, né? Que a marca de fora só poderia entrar na China se compartilhasse a tecnologia, não é isso, Rafa? Exatamente. Então, assim, eles realmente aprenderam a fazer carro com as marcas que os puristas defendem tanto. Então, realmente, se você for comparar um BYD Dolphin Mini, né,
com um Chery QQ de 15 anos atrás, 20 anos atrás, mais ou menos, é outra pegada, galera. Realmente você vê que é um salto tecnológico assim que é incrível. Exatamente. O que eu aconselho, assim, por exemplo, você tá em dúvida, né, ou você tem curiosidade, cara, marca um test drive aí numa concessionária perto da sua casa, só dirigindo mesmo para você saber e sentir realmente o carro e ver o carro por dentro, né? A gente deu para mostrar um pouco, dá para você estar de um pouco da experiência. Eu, particularmente, né, falando, sendo bem sincero, a primeira vez que eu tô dirigindo e entrei, né, pra gente filmar aqui esse carro, eu fiquei extremamente, assim, surpreso, surpreendido mesmo, porque é um carro bem legal. Não tô puxando o saco da BYD, porque ela nem tá patrocinando a gente, nem nada. E aproveitando, né, gente, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, manda para aquele amigo ali. Dá aquele like. Exatamente, dá o like, ou para aquele familiar que tá pensando em comprar um carro elétrico. Enfim, continuando. Eu hoje, Rafael, que tinha minha descrença com o carro elétrico, eu compraria hoje. Hoje eu compraria. Até porque, pelo meu trabalho, né, eu sou professor, né, somos músicos, né, eu já comentei isso em um vídeo nosso, mas eu sou professor particular, então eu dirijo muito aqui pela cidade, nós somos aqui de Fortaleza. Então, hoje, por questão de economia, de combustível, conforto, né, seria muito viável para mim um carro desse aqui. Agora, né, a BYD não, né, as marcas chinesas entenderam que existe esse obstáculo, né, questão dos carregamentos, né, do carro elétrico, né. Então, tá vindo agora, né, a nova onda dos carros híbridos aqui para o Brasil, né, em todas as categorias, né. A própria BYD já deu indicativo que o próprio Dolphin, né, o que iniciou tudo, né, o maior, ele também, se não me engano, vai vir uma versão híbrida aqui para o Brasil. Então, assim, é realmente propor uma entrada, né, mais suavizada, né, que você ainda tem o motor a combustão para você ali abastecer o carro e tudo, né, mas a autonomia do carro vai lá para cima. E aí, eu vou dar minha opinião em relação, né, para você, para entender se realmente vale a pena ou não um carro elétrico. Cara, hoje em dia, né, por conta dessa enxurrada de marcas e tudo, e marcas tradicionais também estão correndo atrás, vai muito do seu estilo de dirigir, da sua proposta, né, da sua família, como é que você utiliza o carro. Obviamente que se você precisar, né, for um cara que precisa fazer viagens, né, o seu trabalho, realmente você tem um circuito ali que é praticamente uma viagem ida e volta e tal, então realmente talvez não seja opção, né, você pegar o elétrico, pelo menos por enquanto, né, mesmo que você tenha um carregador, né, em casa. Talvez a opção, né, para você fazer incursão nos elétricos seja o híbrido, com motor, né, elétrico e a combustão, com autonomia de 1.000, 1.100, 1.200 km, né. Bruno, aproveitando aqui o gancho de viagem, né, por exemplo, aqui mesmo no Ceará, na CE 085, conhecido como a Estrada do Sol, que para quem viaja vai para Jericoacoara, já tem vários eletropostos. No carro desse aqui, no BYD ou no GWM, como Hora, você já pode fazer essa viagem tranquila, até Jericoacoara, ali no caso, né, lógico, né, perto ali de Jericoacoara, nas praias ali, você pode ir tranquilo. Mais de 300 km você pode ir tranquilo, por quê? Porque tem vários eletropostos e você não vai ficar na mão. E assim, galera, né, falando do carro elétrico, né, em si, normalmente você tem ali 250, né, o próprio Metro, né, ele coloca o carro na faixa de 250 km, 280 km, mas o Metro é aquele circuito pessimista, né, que ele coloca realmente os 30% ali de autonomia a menos, que é para exatamente a pessoa não passar, né, daquele aperto. Mas tudo isso é você se programar, né, por exemplo, o próprio Dolphin Mini, a autonomia dele é 280 km, você roda fácil, tranquilamente 300 km com esse carro. A partir daí, você vai se programando, né, se organizando quanto a essa questão aí da autonomia, né? Que eu não acho pouco, né, Rafa, para um circuito urbano, né? Com certeza, com certeza. E, de novo, falando um pouquinho aqui mais dentro do carro, na questão da segurança, né? Um carro desse aqui, de entrada, te oferece 6 airbags, câmera 360. Gente, não tem mais o que falar, né? Não tem mais o que falar. É você realmente, né, a partir dos indicativos que a gente deu, né? Vai na concessionária, cara, vai dar uma olhada, entendeu? Se você conhece alguém que já está querendo migrar para um colega seu, vai lá dar uma olhada no carro, roda no carro, entendeu? Porque realmente, depois que você roda, que você tem a experiência, né? Você realmente vai pensar melhor em relação ao elétrico, viu? Exatamente. Eu falo mesmo comparando os nossos carros, né, gente? Nossos carros a combustão. Porque hoje em dia, infelizmente, não tem mais carro barato. Os carros são todos caros. Carro de entrada, por exemplo, o carro mais barato está custando R$80 mil. Te oferece lá essas coisas, né? Então, enfim. Então é isso, gente. Não tem mais o que falar do carro. Eu achei sensacional. Bom, galera, então é isso. Aqui fica o nosso Vale a Pena, né, do Dolphin Mini. Mais uma vez a gente reforça, né? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí se você teria um elétrico, qual seria o elétrico que você entraria, né?
de acordo com as suas possibilidades. Exatamente. Valeu, gente. Então se inscreva no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Valeu!